Em 384 a.C., na pequena cidade de Estagira, norte da Grécia, nascia a criança que mudaria o pensamento do mundo para sempre. Filho do médico Nicômaco, Aristóteles cresceu em um ambiente onde o conhecimento e a ciência eram altamente valorizados. Aos 17 anos, mudou-se para Atenas para estudar na Academia de Platão, onde permaneceu por cerca de 20 anos. Embora Aristóteles fosse um aluno brilhante, ele discordava de Platão em muitos aspectos, especialmente na teoria das ideias. Enquanto Platão acreditava que a verdadeira essência das coisas estava no mundo das ideias, Aristóteles argumentava que a essência estava no próprio mundo real, acessível por meio da observação e da experiência. Essas divergências marcaram o início de sua própria filosofia. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e foi convidado pelo rei Felipe II da Macedônia para ser tutor de Alexandre o Grande, um dos líderes mais influentes da história. Aristóteles transmitiu a Alexandre conhecimentos em filosofia, ética e política, além de despertar nele um interesse pela cultura grega. Essa formação influenciou profundamente a visão de Alexandre, que mais tarde espalhou os valores helênicos por todo o mundo conquistado. Após cumprir sua missão na corte macedônica, Aristóteles retornou a Atenas e fundou o Liceu, uma escola filosófica tão influente quanto a própria Academia de Platão. No Liceu, ele adotou um método único. Os peripatéticos, como eram chamados seus seguidores, aprendiam por meio de aulas dialogadas enquanto caminhavam pelo jardim. O Liceu tornou-se um centro de aprendizado multidisciplinar, onde Aristóteles desenvolveu ideias que moldaram a lógica, a biologia, a ética e outros campos do conhecimento. No campo da lógica, Aristóteles é considerado o fundador da lógica formal, criando o conceito de silogismo, uma estrutura que permite deduzir conclusões a partir de premissas. Esse sistema foi a base do raciocínio lógico usado na filosofia e na ciência por séculos. No silogismo, estabelece a premissa maior. Por exemplo, todos os homens são mortais. Temos então a premissa menor. Sócrates é um homem. Daí se estabelece uma conclusão. Portanto, Sócrates é mortal. Há também os 3 princípios da lógica formal. O princípio da identidade diz que algo é idêntico a si mesmo. Uma maçã é uma maçã e não pode ser outra coisa. O princípio da não contradição diz que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Uma maçã não pode ser uma pera e não ser uma pera ao mesmo tempo. Apenas uma das duas possibilidades é verdadeira. E o princípio do terceiro excluído afirma que uma premissa ou é verdadeira ou é falsa. Ou uma maçã é uma pera ou não é uma pera. Não existe outra opção. Na biologia, Aristóteles foi pioneiro em classificar e observar os seres vivos. Ele estudou mais de 500 espécies e tentou categorizar a vida com base em características comuns, lançando as bases para a taxonomia moderna. Embora muitas de suas conclusões tenham sido superadas, sua abordagem metódica e baseada na observação foi revolucionária para a época. A sua metafísica explorou a natureza da realidade, a relação entre forma e matéria e o conceito de causalidade. Ele desenvolveu a teoria das 4 causas. Essa teoria explica como e por que algo existe ou acontece, identificando 4 tipos de causas que atuam juntas. Causa material. O que compõe algo é a matéria ou substância de que uma coisa é feita. Por exemplo, a madeira da qual é feita uma mesa. Causa formal. A estrutura ou forma que define o que algo é. Esse seria o design ou o formato que faz a madeira ser uma mesa e não outra coisa. Causa eficiente. O agente ou processo que produz algo. É o como ou quem causou. No caso da mesa, o carpinteiro foi quem fez a mesa. E a causa final, o propósito ou finalidade de algo. É o porquê da existência. A mesa existe para servir como superfície para refeições ou trabalho, por exemplo. Essas causas combinadas oferecem uma explicação completa para a existência ou transformação de qualquer coisa no mundo. Sobre ética, sua obra Ética Nicômaco propôs a ideia de que a felicidade, ou eudaimonia, é o objetivo final da vida humana e que ela é alcançada por meio da virtude e do equilíbrio. Ele desenvolveu a doutrina do meio-termo, que sugere que a virtude está no equilíbrio entre extremos de comportamento. Enquanto a covardia se manifesta como uma deficiência e a imprudência como um exagero,
A coragem, equilibrada, mas sem ocorrerem riscos desnecessários, se apresenta como uma virtude. Se a avareza com o dinheiro é um comportamento deletério, tampouco o gasto desmedido é algo bom, mas sim uma generosidade moderada, compartilhando seus recursos de maneira justa e sensata. Na política, Aristóteles acreditava que o homem é, por natureza, um animal político, o que significa que sua realização plena ocorre em comunidade. Ele considerava a polis, ou seja, a cidade-estado, como um ambiente ideal para o desenvolvimento humano e para a prática da virtude. Aristóteles analisou diferentes formas de governo e classificou-as com base em dois critérios: quem governa, se é um, poucos ou muitos, e se o governo busca o bem comum ou os interesses próprios. Para Aristóteles, quando uma pessoa governa para o bem comum, isso era chamado de monarquia. Já a deturpação dessa forma de governo, voltada ao predomínio do interesse próprio, seria chamada de tirania. Quando poucos governam de forma justa, temos a aristocracia, que pode decair para uma oligarquia, ao passo que a politeia consiste no governo sensato de muitos, que pode se tornar a tirania da maioria, ou democracia. Aristóteles preferia uma mistura de regimes, como a politeia, que combina elementos da democracia e da aristocracia, pois ela oferece maior estabilidade e justiça. Para ele, a educação dos cidadãos era essencial para garantir a virtude política e o equilíbrio entre interesses individuais e coletivos. Assim, a política, como ciência prática, deveria ser orientada pelo raciocínio lógico, ética e pela busca da harmonia social. Embora muitas de suas teorias tenham sido superadas, sua abordagem metódica e suas reflexões filosóficas continuam sendo referências fundamentais. Suas ideias influenciaram desde a ciência medieval até pensadores modernos como Kant e Darwin. Sem Aristóteles, o mundo como conhecemos seria muito diferente. Aristóteles nos ensinou a pensar de forma lógica, a buscar a verdade e a valorizar a diversidade do conhecimento. O que você acha das ideias dele? Conte nos comentários. Não se esqueça de curtir e para receber vídeos como esse toda semana, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre grandes figuras da história.